Amém? Amado irmã, amada irmã, e você, amigo, amiga que nos acompanha no canal da Obra na Amazônia. Eu me chamo Ronildo Roseno, sou da igreja em Manaus e quero dar a você as boas-vindas a mais esse vídeo que está sendo produzido para trazer para você um conteúdo muito especial acerca da Palavra de Deus. Nós estamos falando e hoje vamos concluir acerca desse livro, Exército de Vencedores, aliste-se já. Esse livro é do nosso amado irmão Pedro Dong e traz para nós um conteúdo muito impactante e muito precioso, bem como essencial para a época em que nós vivemos. Então nós vamos concluir esse livro hoje falando do último capítulo dele, cujo tema é o tempo em que vivemos e a volta do Senhor. É muito importante nós conhecermos o tempo em que nós vivemos, porque o tempo traz consigo sinais sobre a volta do Senhor. Precisamos estar apercebidos, não podemos estar alheios ao que está acontecendo, muito menos estar alheio ao que o Senhor está falando por meio dos seus profetas. Louvado seja o Senhor. Para falar então desse assunto, nós vamos lançar mão de alguns versículos que foram trazidos pelo livro e nós vamos tendo comunhão acerca então desse assunto, que é o tempo em que nós vivemos e a volta do Senhor. Primeiro vamos ver uma profecia extremamente importante apresentada no livro de Daniel. Nós sabemos que o livro de Daniel é um livro profético, onde contém inúmeras profecias, principalmente relacionado à volta do Senhor. Se no Novo Testamento nós temos o livro de Apocalipse, podemos dizer que no Antigo Testamento nós temos o livro de Daniel, onde traz muitas profecias acerca da volta do Senhor. E em Daniel capítulo 9, nós temos a profecia das 70 semanas. São profecias que chamam a nossa atenção, mas nossa intenção aqui não é fazer um estudo escatológico da volta do Senhor, não é fazer um estudo escatológico das 70 semanas, mas trazer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, um conteúdo onde possa despertar você para se preparar para o tempo em que nós vivemos. Primeiro, trazendo para você um conhecimento da realidade, do tempo em que nós vivemos, e também trazer para você um conhecimento sobre a volta do Senhor, para que nós possamos então nos preparar e estar vigilantes, a fim de sermos tomados pelo Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, em Daniel 9, aqui inicia a partir do versículo 20, diz que ele estava orando. Nós não vamos ler todos os versículos. No versículo 23 diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então aqui é um princípio muito importante. Para nós compreendermos as profecias, é essencial nós termos um espírito de oração, uma vida de oração. Porque as profecias não é simplesmente entendê-las, compreendê-las com a nossa mente humana, num plano terreno, mas por meio da oração, sermos transferidos de esfera, transferidos de plano, e é assim que nós vamos compreender as profecias acerca da volta do Senhor. Por isso que ele fala no versículo 23, no princípio das tuas súplicas,
Daniel estava orando. Saiu a ordem. Enquanto Daniel orava, Deus ordenou que Gabriel fosse até Daniel. Olha que princípio maravilhoso. Enquanto nós oramos, Deus está agindo, Deus está operando. Louvado seja o Senhor. A nossa oração é o que move a obra de Deus, o braço de Deus. Precisamos orar pela pregação do Evangelho, orar pela igreja, pela edificação da igreja, orar pelos irmãos. Senhor Jesus, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Aí começa a discorrer então sobre as 70 semanas. Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então olha só, aqui há uma profecia de 70 semanas para o povo de Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, tua santa cidade que é Jerusalém. Então aqui Daniel recebeu a profecia que para o povo de Israel haveria 70 semanas, e após essas 70 semanas, Deus então iria selar a visão, cumprir a profecia e encerrar essa era. Mas nós sabemos que essas semanas são 70 semanas de anos, não são 70 semanas de dias. Ora, se são 70 semanas de anos e não de dias, nós temos então quase 490 anos, não é? Uma semana é 7 dias, então uma semana são 7 anos. 70 semanas, 70 vezes 7, 490 anos. Então esse é o tempo que Deus tinha estabelecido para trazer essa redenção do povo de Israel e ensinar e encerrar essa era. E nós sabemos, irmãos, que essa contagem, não sei se vocês sabem, iniciou no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, quando ele então, em Neemias, capítulo 1, versículo 1 e 2, capítulo 2, versículo 1, ele determina que o povo de Israel voltasse para reconstruir então os muros. A reconstrução do templo já havia sido terminado pelo rei Ciro, mas faltava então a reconstrução dos muros, e a partir daí começa então a contar os 490 anos para o final desta era. Ora, mas por que então ainda não encerrou essa era? Vejamos o versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido. Então ali, desde a reedificação dos muros até o ungido, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então veja, nós temos uma profecia de 70 semanas. E no versículo 25 diz que da ordem para restaurar Jerusalém até a morte do ungido passaria 62 semanas mais 7 semanas, ou seja, 69 semanas. Olha que riqueza. 70 semanas para se concluir a história do povo de Israel, a história da humanidade. Desde a ordem para reedificar Jerusalém, no 20º ano do rei Artaxerxes, até a morte do ungido, até a morte de Cristo, se passaria 69 semanas, ou seja, 483 anos, não é isso?
69 semanas dá 483 anos. Então, faltou uma semana. É ou não é? Ora, se era 70 semanas e da reedificação, da ordem para reedificar até a morte dos ungidos foi 69, faltou uma semana. Então aqui há uma revelação tremenda, profunda. Quando o ungido foi morto pelo próprio povo de Israel, né? João capítulo 1 diz isso, não é? 1:11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Pelo contrário, mataram. Então, quando Jesus foi morto por aqueles que deveriam recebê-lo, a história do povo de Israel foi interrompida. Foi interrompida. Então, foi interrompida faltando uma semana de 7 anos. Ora, por que foi interrompida? Louvado seja o Senhor. Porque Deus agora inseriu você e a mim na história. As profecias não eram para os gentios. Nós não estávamos incluídos nelas. Mas a morte de Cristo, a obra de Cristo na cruz, amados irmãos, amadas irmãs, gerou algo tremendo, gerou algo poderoso, que é a igreja. Então a história foi interrompida e agora nós estamos na era da igreja. Agora é a história do povo gentil que está sendo contada. A história de um povo que não era povo. Não é isso lá em Efésios? Não é o que nos diz em Efésios? Vamos dar uma olhada. Efésios capítulo 2, não é? Olha só. Versículo 12. Naquele tempo, vamos ler desde o 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, ou seja, os que não eram judeus, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos a alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas o versículo 13 é tremendo. Mas agora, louvado seja o Senhor, mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo. Está vendo, irmãos? A obra na cruz abriu uma inserção no tempo. E nós estamos agora vivendo a era da igreja. A oliveira brava, Romanos fala, não é? Foi enxertado na oliveira principal, que é Cristo. Não é isso? Onde que fala isso? Olha só, capítulo 11 de Romanos fala da rejeição de Israel. Vamos ler aqui, versículo 16. E se forem santas primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se porém alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertados em meio deles, e tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, porém se te glories, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Então, ora, nós éramos a oliveira brava, mas fomos enxertados nessa raiz, nessa verdadeira oliveira que é Deus, onde os ramos eram somente o povo de Israel. Louvado seja o Senhor. Então, amados irmãos, amadas irmãs, quando o ungido foi morto, a história de Israel foi interrompida. E agora vemos a era da graça. Mas chegará um tempo, chegará um momento, não muito distante, em que a história de Israel
voltará a ser contada. Então teremos a última semana da humanidade, os últimos 7 anos da humanidade, e aí então se completará as 70 semanas. Louvado seja o Senhor. Essas últimas 7 semanas, nós sabemos, teremos um acordo ali de paz com o anticristo. Ele estabelecerá paz na terra, fará um acordo de 7 anos, não é isso? E voltando para Daniel, capítulo 9, vamos ler de novo aqui, capítulo 9, versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Olha aqui a última semana que está faltando. Isso aqui já é nos últimos 7 anos da humanidade. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, que são 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ele fará um acordo de 7 anos de paz, vai restaurar o templo de Israel, vamos ver daqui a pouco, vai restabelecer os sacrifícios. Mas a metade desses 7 anos, 3 anos e meio, ele então fará cessar o sacrifício, e sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aí iniciará então a grande tribulação e os últimos 3 anos e meio desta era. Louvado seja o Senhor. Espero que tenha ficado claro para você. Foi determinado 490 anos, desde o início da restauração de Jerusalém até a morte do Senhor Jesus, se passou 69 semanas. Falta uma. A história de Israel foi interrompida. Vivemos a era da igreja. Por quê? Porque é nessa era que acontece a salvação do homem, salvação do gentio, a transformação desse homem, a conformação e por fim a glorificação acontece na igreja. Mas o Senhor vai novamente apertar o cronômetro, e aí os últimos 7 anos da humanidade vai se desenrolar com o aparecimento do anticristo. Louvado seja o Senhor. Então, isso que os últimos 7 anos está próximo de acontecer. Tem alguns sinais que nós vamos estar atentos, precisamos estar apercebidos. O primeiro deles é o povo de Israel. Um sinal forte da vinda do Senhor ligado a Israel é a restauração do templo. O primeiro templo foi construído em 1000 a.C., mas foi destruído no ano de 586 a.C. por Nabucodonosor, quando Daniel e seus companheiros foram levados cativos para Babilônia. Em 516 a.C. o templo foi reconstruído, mas em 167 a.C., Antíoco Epifânio IV profanou o templo colocando estátua de Zeus dentro dele. E no ano 63 a.C., Pompeu destruiu o segundo templo. No ano 19 a.C., Herodes restaurou o templo e ampliou o templo, fez um templo talvez mais bonito de todos. E é esse templo que os discípulos mostraram para Jesus em Mateus 24, não é? 24:1, olha. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, respondeu: não vejo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Então esse templo que foi reconstruído por Herodes, que já era o terceiro templo, Jesus profetizou que ele seria destruído.
E isso aconteceu cerca de 40 anos após essa profecia, pelo príncipe, não é? Imperador, pelo príncipe Tito, que era o general romano na época. E desse templo ficou apenas um muro, que foi deixado como memorial para se lembrar da destruição de Israel. E esse muro hoje é o muro das lamentações, onde o povo de Israel consegue chegar mais perto do templo, onde hoje há uma mesquita, não é? Então é um lugar muito simbólico, de valor espiritual para o povo de Israel. Eles vão ali então orar e se lamentar ali naquele muro que é chamado o Muro das Lamentações. Então, quando surgir esse anticristo, ele vai fazer uma aliança, ele vai reconstruir o templo, vai restaurar os sacrifícios. Então, um sinal fortíssimo da vinda do Senhor é o povo de Israel ligado ao templo. Mas também há sinais ligados à igreja, relacionado a nós. Em Mateus 24, depois dessa porção que nós lemos, no versículo 3, temos o seguinte: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e perguntaram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá a tua vinda, da consumação do século? Aí o Senhor começa a falar de vários sinais. No versículo 4 diz: ele vos respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Olha só, um dos sinais é o engano. Amado irmão, amada irmã, nós podemos confirmar que este mundo vive no engano, um enganando o outro. É um sistema de engano, de aparência. Que mais? Versículo 6: certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Nós ouvimos falar de guerra desde que somos crianças, mas as guerras estão se intensificando. Muitos estudiosos geopolíticos dizem que o mundo é um barril de pólvora, chegou num estado de barril de pólvora, pronto a explodir. Cada um querendo impor sua força, mostrar seu poder de destruição. Ó Senhor Jesus, haverá, versículo 7, por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes. Muitas pessoas hoje morrem de fome. É uma realidade que está cada vez mais próximo de nós. Talvez o seu vizinho passe fome e você não sabe. Que mais? Terremotos em vários lugares. Quantos terremotos têm acontecido? Destruição, tsunamis, eventos catastróficos ligados à lei da natureza. Versículo 8, porém tudo isso é o princípio das dores. Então serei atribulados, tribulação, vos matarão, serei odiados, olha o ódio. Nesse tempo muitos vão escandalizar, olha o escândalo, tropeço. Trair e odiar, olha que traição, ódio. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor se esfriando, a iniquidade se multiplicando. Um sistema político que favorece a multiplicação da iniquidade. Com isso o amor vai se esfriando. O amor para com Deus, para com a palavra, para com a igreja, colocam Deus como aquele que é culpado de tudo que é de ruim nessa terra. Coloca a igreja como um empecilho para a evolução da sociedade, porque os seus conceitos são retrófagos, conservador demais. Ó Senhor Jesus, aquele porém que perseverar até o fim e será salvo. Tudo isso são sinais, mas irmãos, para a igreja, o sinal mais forte é o versículo 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim.
Ó Senhor Jesus, a missão da igreja é pregar o Evangelho. A missão da igreja não é combater politicamente. A missão da igreja, irmãos, o que combate a iniquidade não é partido político. O que combate a iniquidade não são conceitos modernos, até mesmo conceitos religiosos. O que combate a iniquidade é o Evangelho. E o que vai trazer o fim é o Evangelho. Quando o Evangelho do Reino for pregado por todo mundo, para testemunhar todas as nações, virá o fim. Os 490 anos, as 70 semanas se concluirão. A profecia de Daniel se concluirá. E hoje nós temos recebido uma palavra de encorajamento, de empoderamento para sairmos, orar pelas pessoas, pregar o Evangelho, comportagem dinâmica, rede de cuidados, avança jovem, tantas ferramentas dinamizadas, potencializadas, para o Evangelho avançar e trazer o Senhor de volta. É para isso que nós temos que nos atender. Ó Senhor Jesus. Então nós temos que estar preparados para a volta do Senhor. Não só nos preparar, mas apressar essa volta, pregando o Evangelho. E a vinda do Senhor, ela se dará de duas maneiras, não é? Nós não vamos entrar em detalhes, só vamos ver alguns princípios aqui. Aqui no versículo 29 do capítulo 24 mesmo, do seguinte: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Isso aqui é a vinda pública do Senhor Jesus, já no final da grande tribulação. É a vinda pública, quando o Senhor vai voltar, e vai então, aqueles que estavam mortos vão ser ressuscitados, para estar perante o tribunal de Cristo, e aqueles que passaram pela grande tribulação, também serão tomados, para todos estarem diante do tribunal de Cristo e ali serem julgados. Mas irmãos, existe uma vinda secreta, que é antes dessa vinda pública, antes dessa vinda aberta. Existe uma vinda secreta, um arrebatamento secreto, que são para as primícias. Aqueles que o Senhor estão preparando hoje na igreja, serão tomados antes da grande tribulação. Aqui em Mateus mesmo, 24, 32 em diante, fala dessa vinda secreta. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, nem o Pai, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias de Noé, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado, deixado o outro. 2 estarão no moinho, uma será tomada, deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que hora vem o vosso Senhor. Isso aqui é a vida secreta. Serão tomados, serão arrebatados antes da grande tribulação. Apocalipse, capítulo 3, quando fala da igreja em Filadélfia, diz assim, no versículo 3:10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Seremos guardados da hora, não na hora.
ser guardado da hora da grande tribulação é ser tomado antes dela. Essa é a vinda secreta. Em Apocalipse 14, podemos ver aqui, 14, quando fala da ceifa, já no final da grande tribulação, diz: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Está sentado, isso aqui é a vinda pública. Mas em Apocalipse 10, 1, nós temos o seguinte versículo: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvens, com arco-íris por cima da sua cabeça. O seu rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Sabemos que esse é o Senhor Jesus. Mas aqui não está sentado sobre a nuvem, ele está envolto em nuvens. Essa é a vinda secreta. Amados irmãos, amadas irmãs, a palavra que nós temos recebido está nos preparando para sermos tomados de maneira secreta, para nós sermos tomados na aurora náutica, não é? Astronômica, não na aurora civil. Nós temos sido muito ajudados com essa visão, a questão da aurora, da estrela da manhã. A estrela da manhã só os vigilantes veem. Quem acorda à tarde simplesmente vai ver o sol da justiça. O sol já saiu, a estrela da manhã já foi. A estrela da manhã é para aqueles que são vigilantes, serão tomados, receberão a estrela da manhã. Mas para aqueles que dormem, verão o sol da justiça, a vinda aberta do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Por isso que no versículo 43 de Mateus 24, voltando para lá, diz: mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Temos que estar vigilantes. E para concluir, Romanos 13, qual deve ser então nossa atitude diante de tudo isso que nós vimos? Romanos capítulo 13 diz o seguinte: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Espero que depois dessa palavra você passou a conhecer mais o tempo em que você vive. O título dessa palavra é a volta do Senhor e o tempo em que vivemos, não é isso? Deixa eu conferir aqui. É isso mesmo. O tempo em que vivemos e a volta do Senhor. Então aqui fala: digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Você que está nos assistindo agora não pode mais dizer que não conhece o tempo. O tempo em que você e eu vivemos é um tempo em que o Senhor está nos preparando para sermos vencedores como primícias. E digo isso a vós outros, conheceis o tempo, já é hora de despertardes do sono. Essa deve ser a nossa atitude. Uma vez que você passa a conhecer o tempo em que você vive, sabe que o Senhor está próximo de voltar, tem uma comissão que é dada para você e para mim, que é pregar o Evangelho. Nós temos que despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Mas, olha só, não é só despertar do sono. Vai alta a noite, versículo 12, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. É despertar e lançar mão das armas. Que armas, irmãos, o Senhor tem dado para nós nesses últimos dias? Comportagem dinâmica, pregação do Evangelho. Que mais? Avança jovem, o jovem se levantando para pregar o Evangelho. Que mais? Rede de cuidados. O Senhor está gerando no nosso meio um cuidado. A pregação do Evangelho ganha as pessoas para o Senhor, mas a rede de cuidados prepara elas para servir o Senhor e serem transformadas. Essas são as armas da luz. Que mais? Invocar o nome do Senhor, as armas da luz, a palavra de Deus, os livros. Versículo 13: andemos dignamente como em pleno dia, e não em orgias e bebedice, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestir o Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Louvado seja o Senhor. Amém? Espero que você tenha sido ajudado quanto ao tempo em que vivemos, quanto à volta do Senhor, e essa palavra não fique no campo do conhecimento, mas possa despertar você
para tudo que está acontecendo. Saiba de uma coisa, Deus quer usar você. Aliste-se já nesse exército de vencedores. Deus está convocando você. Não fique de fora dessa. Amém? Encorajo você que não se inscreveu nesse canal, a se inscrever, ativar o sininho, enviar essas mensagens para seus amigos, colegas, familiares. Deus possa usar você como um canal de bênção. Jesus é o Senhor.